Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo, e no vídeo de hoje você vai saber tudo o que eu penso e o que eu concluí sobre a família de caixas de som da JBL, a família Max. JBL Max 10, Max 12, Max 15. Após bastante tempo e várias solicitações de vocês, finalmente eu consegui ter contato com esse equipamento em um casamento, né? Realmente ali um evento real e, bom, agora sim eu tenho fundamento para trazer aqui a minha opinião sobre esse equipamento para vocês, tá? E antes da gente seguir para o conteúdo do vídeo, eu preciso pedir que você verifique a sua inscrição, verifique aqui o sininho das notificações e não esquece de deixar o meu like assim que você perceber que o vídeo está trazendo o conteúdo que você estava buscando, que você realmente está interessado, interessada, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa primeira parte aqui do vídeo, eu vou falar para vocês a experiência, né, que eu tive com o equipamento, né? Vou mostrar para vocês algumas cenas que eu gravei do equipamento em operação, em um casamento real, tá? Aqui em Salvador, que eu fiz recentemente. Tive a oportunidade de usar um par de caixas JBL Max 15, tá? Então, logo eu vou colocar essas cenas para vocês. Depois eu vou falar minha opinião sobre a caixa e vou trazer também a ficha técnica dela, algumas características, para que você entenda, né, o que essa caixa tem a te oferecer e para quem que eu penso que é essa caixa e qual é a caixa super famosa e muito utilizada no mercado que eu penso que essa é uma boa substituição, tá? Pelo custo e benefício da mesma. Então, assiste o vídeo até o final que você não perde por esperar. Vamos lá então. Pessoal, como eu falei para vocês, recentemente eu fiz um evento, um casamento, em um ambiente aberto para mais de 200 pessoas, onde tive lá as duas JBL Max 15 à minha disposição. Essas caixas foram utilizadas para eu fazer o meu trabalho violino cover. Então, nesse casamento, né, embora tenha sido um casamento com porte até médio, foi contratado apenas violino solo, né? Quando eu faço violino solo, é violino e coloco o playback das músicas ali para estar tocando. Então a caixa teve que reproduzir bem o som de um instrumento extremamente chato de timbrar, que é o violino. Teve que reproduzir os playbacks, né, as gravações das bases das músicas que eu utilizo para poder tocar as melodias por cima. E ela teve que render também com a parte da celebração, ou seja, tivemos um microfone conectado ali na caixa e, enfim, ela teve que mandar som em um ambiente aberto para mais de 200 pessoas. Muito bem. Agora com vocês aí algumas cenas dessa cerimônia de casamento aí que eu fiz. Que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 7 anos de casado e todos os dias a gente descobre um pouco mais do seu cônjuge. Todo dia você vai aprender um pouco mais de Nina e Nina vai aprender um pouco mais de você. O casamento é uma descoberta, o casamento é um desafio. E cada dia que passa, vocês vão amadurecendo, como a dona Eneida falou. Cada dia que passa, vocês vão amadurecendo e vai conhecendo mais um pouco do outro. E a forma de você fazer com que Nina seja feliz e Nina fazer com que Rafa seja feliz é vocês doarem cada dia um pouquinho de vocês. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. A gente casa... Maravilha, galera. Pois é, né? Deu para ter uma noção aí de qualidade, né? Eu não pude trazer para vocês aqui nenhuma cena minha tocando, porque no evento eu toco músicas em geral, né? E as músicas é um problema sério aqui no YouTube com relação a direitos autorais. Então, não pude colocar aqui uma cena eu tocando para vocês escutarem o timbre eu tocando, tudo bem? Mas podem acreditar, né, no que eu vou dizer aqui. Vamos lá. Galera, já adiantando, tá? Eu gostei pra caramba do equipamento. A primeira vez que eu tive contato com uma caixa da série Max foi em uma loja de instrumentos musicais aqui em Salvador, onde eu tive a oportunidade de escutar a JBL Max 12 tocando, tá? Isso já faz bastante tempo. E eu lembro que na época eu achei bem interessante o timbre da caixa, mas eu não tinha trazido ainda aqui para vocês um vídeo sobre essa família de caixas, porque realmente faltava experiência um pouco mais aprofundada, né? Inclusive, meu amigo DJ Tomate aqui de Salvador, que é o proprietário desse equipamento,
bater um papo comigo sobre ele. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que transcendem a questão de você simplesmente perceber a qualidade do equipamento ali em loco, né? Existe questão de durabilidade, existe questão de assistência, e é sobre tudo isso que a gente vai trazer aqui a minha opinião nesse vídeo. Muito bem. De cara, eu já fiquei surpreso com a estrutura da caixa. Eu vou colocar aqui na tela, né, para ficar um pouco mais dinâmico também o vídeo. Eu vou colocar aqui na tela a imagem do equipamento, tá? Como vocês estão vendo aí. E é assim, né? O fundo da JBL Max 15, tá? Todas as caixas dessa família são muito parecidas. A Max 12, a Max 10, a Max 15, elas têm o mesmo design, tá? E aí, realmente, o que muda vai ser o tamanho da caixa, né? O tamanho do falante. O falante pode ser de 10, 12 ou 15 polegadas. E o nível de pressão sonora, evidentemente, né? Muito bem. E o gasto energético em termos de potência, obviamente. Antes de falar das características técnicas, né, eu vou trazer o meu relato aqui sobre o que me chamou a atenção nessas caixas de cara. Que foi o seguinte, pessoal. A caixa, como vocês viram na imagem, né, mas ao vivo, ela é ainda mais bonita. Eu achei bem legal o design, um design minimalista, moderno da caixa, com uma tela de proteção, e embaixo da tela de proteção metálica a gente conseguia ver aquele tecidozinho, né, uma camadazinha de tecido, que geralmente é hidrofóbico, né, essas camadas de tecido que essas empresas, as fabricantes colocam sob a tela metálica de proteção para os alto-falantes. Então, assim, uma caixa que ela chama atenção para quem entende de som, mas para o público em geral ela é bem discreta. Então, acho isso muito positivo. Eu gosto muito de caixas com design minimalista que não chamam atenção para ela, tá? Isso é importante. Muito bem. O que mais? Visivelmente ali, tocando na caixa, dá para perceber também um equipamento muito bem construído. Então, temos um equipamento com uma excelente construção, que passa uma sensação de durabilidade muito interessante. Indo agora para a questão do timbre, né, que é, nesse ponto aqui da nossa análise, o mais importante, né? Eu pude, então, conectar o meu violino, né? Na ocasião, eu levei a minha mesa de som digital, a Flow 8, né? Fiz ali todos os ajustes necessários. E, galera, pasmem, poucos ajustes foram necessários, tá? Porque a assinatura de timbre da caixa já me agradou de cara. Ela é uma caixa de som que tem um timbre muito legal, relativamente equilibrado. Tem ali um pouquinho ali uma presença de médio agudo, sim, mas é uma caixa que ela não tem aquele médio agudo chato da Stanner. Desculpa aí você que é fanboy e fangirl da Stanner, tá? Eu respeito o equipamento, usei por muito tempo, mas eu tenho que ser sincero com vocês dentro da minha percepção. Essa é a minha opinião, tá? Se você aceita ou não, isso aí é com você, mas dentro da minha percepção de timbre, o timbre da JBL Max é muito superior ao da Stanner, tá? Quando eu liguei o violino, comecei a tocar, som muito agradável, timbrou muito fácil com o instrumento. Então, só por isso, essa caixa de som já ganhou muitos pontos comigo de cara, beleza? Pronto. E aí, nesse ponto aqui, a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre características técnicas da caixa, que eu vou trazer aqui para vocês algumas características. Mas antes, tá, pessoal, preciso pedir a vocês aí que vocês se inscrevam no canal. A essa altura do campeonato, eu já mereço o seu like, tá? Já mereço o seu like. Verifica a sua inscrição, ativa o sininho das notificações. E um outro recado importante tem a ver com as nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, eu já tô compartilhando eventos ao vivo com vocês, olha só. Então, esse final de semana mesmo eu fiz 2 casamentos, fiz os stories lá mostrando pra vocês, até equipamento eu testei lá, né, o microfone AZ Vocaliflex. Então a galera que tá ligada ali no Instagram me acompanha, vê um pouco do meu dia a dia como músico, como alguém que faz eventos, com banda e tudo mais. Então vale muito a pena você me seguir, tá? Vou passar aqui de novo, é o Violinista Empreendedor lá no Instagram, beleza? Então tô compartilhando esses conteúdos lá com vocês. Me segue, dá essa moral. Galera, é o seguinte, voltando aqui, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. As caixas da família Max da JBL, elas são todas iguais, tá? Em relação às conexões. Então a gente tem aqui uma caixa de som que tem 3 canais, sendo os 2 primeiros canais com entradas combo, tá? E o terceiro canal é um canal P2 auxiliar. Tranquilo?
Essa caixa, ela tem uma característica interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, que os knobs de volume, tá? Tanto do canal 1 quanto do canal 2, que são esses knobs que estão logo acima aí das entradas, esses knobs, eles funcionam assim. Do 0 até a metade, né? Do 0 até o meio-dia, digamos assim, a gente tem a caixa funcionando em nível de linha. Do meio-dia até o máximo, ou seja, a segunda metade do giro, a gente tem a caixa funcionando em mic. Ou seja, essa é uma caixa de som cujas entradas são para nível de linha e nível de microfone. Só que como é que você diz para a caixa o tipo de sinal que está entrando? Depende da região que você está com o knob ali, tá? Então ela não tem um botão de seleção e ela também não é automática. O nível de sinal vai depender de qual é a região que você está ali com o knob. Isso eu achei interessante e quis destacar aqui, porque eu até então não tinha visto isso em outras caixas, tá? Só vi na JBL Max. Outra coisa, essa caixa de som conta ali com o controle de master, como vocês estão vendo, e ela conta também com Bluetooth, tá? Então ela já é uma caixa que tem entrada para pendrive e conexão Bluetooth, que, bom, para muitos aí acaba sendo um plus bem interessante, né? Quem é DJ e tudo mais e quer fazer o stream de Bluetooth ali para poder tocar nas caixas, ou então até você é um músico mesmo e quer, às vezes no intervalo ali, né, entre uma tocada e outra, alguns momentos que você não está tocando, você pode colocar ali uma música ambiente e tal, e utilizar o playback, o Bluetooth para isso é um recurso muito bacana, muito interessante, né? Quem usa sabe o quanto é útil, tá? Além do mais, nós temos ali uma saída, né, pass-through. Eu tô aqui, ó, mexendo aqui essa bolinha tá em cima da saída, né? Esse padrão XLR aqui, né? Essa aqui é a saída da caixa, ou seja, eu consigo pegar via cabo XLR e mandar o sinal dessa caixa para qualquer outro lugar que eu quiser, né? Inclusive para uma outra caixa, para replicar o som que está sendo tocado nela em uma segunda unidade. Foi justamente assim que o nosso colega fez, tá? Então, esses são os recursos principais. Essa caixa de som é bivolt, beleza, ótimo. Agora, ela não é bivolt automático, ela é um bivolt chaveado. Então você precisa tomar cuidado, né? Meça a atenção direitinho no local que você vai fazer seu evento, para você não queimar a fonte da caixa. Tudo bem? Então, essas aí são as principais características desse equipamento JBL Max 15. Tá? Na verdade, JBL Max, tá, pessoal? Todas elas. Queria trazer aqui para vocês um pouquinho das especificações, então, né? A gente tem aqui uma caixa com 129 dB SPL de pico. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Eu vou abrir aqui a aba das outras caixas de som só para a gente comparar essas informações técnicas, que isso aqui é muito importante. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o momento do vídeo super importante, onde a gente vai comparar as características técnicas entre as três caixas da família Max. Isso aqui vai ajudar você a entender as características dessas caixas e saber qual vai ser a melhor para você, tá? Então, antes da gente continuar, eu quero que você verifique a sua inscrição, como vocês já sabem, deixa o like, mas eu também quero que você note que aí embaixo a gente vai ter links para você comprar a sua caixa JBL Max, tá? Eu já estou adiantando aqui que eu indico o equipamento. Agora é importante que você continue assistindo o vídeo, porque a gente vai falar sobre as características técnicas e a gente também vai falar sobre algumas questões de assistência e cuidados que você tem que ter com essa caixa, né? Baseado aí na experiência, né, de um usuário confiável aí, que é o meu colega aqui, que tem esses equipamentos, já vai fazer mais de ano aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, estamos com a ficha técnica aqui da JBL Max 10, Max 12 e Max 15. Presta bastante atenção. Potência de saída, né, watts RMS, isso aqui, a gente que é do canal Violinista Empreendedor já sabe que isso aqui não nos diz nada prático. Por quê? Porque o ouvido humano não escuta watts. O ouvido humano escuta pressão sonora, nível de pressão sonora, o SPL, tá? Então aqui é a informação que a gente tem que se apegar quando a gente quer saber o quão forte a caixa toca, tá? Muito bem. A gente vai perceber algo bem interessante, tá? A diferença em termos de nível de pressão sonora de pico entre as caixas é muito pequena. A Max 10, 127 dBSPL, a Max 12, 128 dBSPL e a Max 15, 129 dBSPL. Ou seja,
De uma caixa aqui para outra, a gente vai aumentando o falante, mas o nível de pressão sonora, que é o quão forte a caixa consegue tocar, é muito próximo. É da diferença aí de 1 dB/SPL de uma caixa para outra, certo? Isso é muito importante. A gente vê que a gente não tem grande diferença, por mais, é lógico, pessoal, 1 dB/SPL, ele vai fazer diferença, mas não é muita diferença, tá? As caixas, quando você vai para o falante de 12 ou de 15, a gente tem mais pressão sonora, mas não é muito mais pressão sonora. Isso é um ponto, tá? Ou seja, a gente vai atender praticamente o mesmo público com essas caixas aqui, tá? Em termos de nível de pressão sonora. Lógico, quando a gente tem um afastamento de 2 dB, ou seja, da 10 para 15, esses 2 dB/SPL, aí a gente já consegue pensar aí que, poxa, eu consigo atender aí mais umas 20 pessoas a mais, digamos assim, 30 pessoas a mais, tá? Mas a diferença não é muito grande de uma para outra. Isso era uma coisa que eu queria destacar com vocês. Uma outra curiosidade interessante, né, sobre esse nível de pressão sonora dessa família Max é o seguinte: a caixa mais forte da família, que é a 15, tem o mesmo nível de pressão de pico da menor caixa da família DBR da Yamaha. Ou seja, a Yamaha de 10 polegadas tem o mesmo nível de pressão sonora da JBL Max grandona, de 15. Isso é interessante, né? Só uma curiosidade. Agora, o que realmente a gente tem de diferença importante aqui está na resposta de frequência entre esses equipamentos, tá? Isso sim muda legal. Olha só, a JBL Max 10, ela começa a tocar a partir de 70 Hz, enquanto a 12 a partir dos 65 e a Max 15 a partir dos 59 Hz. Ou seja, como já era esperado, né? Quanto maior o falante, mais graves, frequências mais graves a caixa é capaz de tocar. Então essa lógica, né, a gente segue aqui também nessa família, e isso é uma consequência de característica física da caixa, pessoal. Beleza? Logicamente, existem falantes pequenos, como a Electrovoice EVS8, que conseguem falar frequências muito baixas. Claro, a gente está falando de uma outra categoria de equipamento, né, que não é essa categoria aqui da família Max, tá? Não me entenda mal. Família Max, equipamento intermediário, tá? Não é um equipamento premium como a Electrovoice, a Yamaha. Isso é importante. Então, se você precisa de mais graves, vá para o falante maior. Se os graves não são tão importantes assim na sua execução, você pode partir com a Max 10, tá bom? Ou a 12. A questão do padrão de cobertura das três caixas é basicamente o mesmo, né? A gente tem 160 graus para a 1215 e 110 graus para a Max 10. E é isso, pessoal. Essas são as características aqui desses equipamentos. Agora, voltando aqui para a gente concluir, né? Em termos de assistência técnica e de durabilidade. Essas caixas de som, tá? Em especial a 15, elas têm uma característica de um aquecimento muito grande, tá? Então, realmente a caixa aquece. Agora, um ponto legal é que ela tem um gerenciamento de arrefecimento muito bom. Então, é uma caixa que tem dissipadores muito eficientes e que possui uma quantidade de pasta térmica muito interessante em cima da placa. Ou seja, embora ela esquente, o sistema de arrefecimento da caixa é eficiente o suficiente para não derrubar o sistema ou danificar a caixa por conta desse aquecimento. Deu para entender? Né? Isso vai, logicamente, também interferir na questão da durabilidade do equipamento. Então, quando o sistema de arrefecimento é eficiente, o aquecimento, que é uma propriedade ali natural do funcionamento da caixa, não vai danificar o equipamento ao longo prazo. Agora, uma outra característica importante em relação à assistência, tá? Eu preciso falar isso para vocês. Meu colega falou o seguinte: John, tem que tomar muito cuidado na hora de ligar essa caixa, porque se tu queimar a fonte dessa caixa, só a JBL, só a autorizada JBL conserta. É um equipamento que não é todo mundo que conserta, tá? E as peças de reposição são caras. Então, tenha isso em mente, certo? Isso é uma coisa que, quando a gente parte para equipamentos um pouquinho mais especializados, vamos sofrer com isso, né? A questão de peças, geralmente não é qualquer assistência que vai consertar.
não é qualquer peça que ela vai aceitar, geralmente são as peças originais mesmo do equipamento, e isso acaba aumentando um pouquinho a questão do custo no caso da manutenção. Porém, um equipamento bem construído, com um bom sistema de arrefecimento, se você toma cuidado na forma de usá-lo, você vai passar bons anos ali sem ter problemas com esse equipamento, tá? Então é prestar atenção realmente na chavinha ali, porque o maior problema que costuma acontecer é você ligar na tensão errada e ferrar com a sua fonte, tá? E é isso aí, pessoal. Para a gente concluir o vídeo, tá? Eu vou falar para vocês aqui qual é a caixa de som famosa aí, né, muito utilizada no mercado, que eu acredito que seja que a JBL Max seja uma boa substituta, tá? E a caixa é as caixas da família Stanner, galera. Sinceramente, por uma questão de qualidade de timbre do produto, eu acredito que colocando um pouquinho a mais aí no seu investimento, tá? A gente consegue substituir a Stanner, tá? Então, por exemplo, se você está pensando em investir numa Stanner de 15, eu vou fazer aqui a pesquisa junto com vocês. Stanner SR315, vamos olhar a tela aqui, tá? Stanner SR315, JBL Max 15, vamos ver aqui. Ó, JBL Max 15, vamos abrir um anúncio aqui do Mercado Livre, tá? Então, JBL Max 15, Stanner 315. Olha a diferença de preço. A Stanner girando em torno de 2.300 e a JBL Max girando aí em torno dos 2.700. Então, realmente, não é um valor absurdo que você vai estar colocando a mais, tá? Sinceramente, pela qualidade que a JBL entrega, que eu pude observar, eu diria para você que até R$1.000 aí de diferença faz sentido nesse investimento, na minha opinião, baseado na construção do equipamento e baseado no timbre que ela entregou, que é muito legal, muito melhor do que o timbre que a Stanner entrega. Então, por um valor um pouco, né, não tão alto assim, né, a gente ainda não entrou nos preços das caixas premium, né? Então, por uma diferença não tão alta assim, você junta um pouco mais de dinheiro e investe na linha Max para você. Agora eu quero saber de você, né? E aí, o que é que você achou do vídeo? Você já conhece a caixa JBL Max, né, essa família? Você concorda com a minha opinião sobre ela? Você tem essa caixa aí e pode colocar aí nos comentários a sua experiência com essas caixas? Eu agradeço, tá? Agradeço se você puder compartilhar comigo aí também. Essa foi a minha experiência baseada aqui nesse contato com o equipamento. Então tem aquele contato direto que a gente tem que consegue trazer muita experiência. E também baseada na conversa que eu tive com esse colega meu, que trouxe ali relatos da sua experiência de um prazo maior com o equipamento em mãos. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o meu like se você não deixou ainda, links na descrição para você estar adquirindo a sua caixa Max, JBL Max, seja 10, 12 ou 15. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo encontro. Fui!